Olá pessoal, a aula de hoje é sobre a força centrípeta. Imagine a seguinte situação: a gente tem um satélite em órbita circular em torno da Terra, ok? A força gravitacional da Terra atua sobre esse satélite apontando para o centro. Isso significa que esse satélite é atraído em direção ao centro da Terra. Por qual razão ele não cai na Terra? É a mesma pergunta que se faz com relação à Lua. Se a Lua tem uma órbita em torno da Terra, embora não seja circular, mas enfim, sendo atraída em direção ao centro da Terra, por que a Lua não cai na Terra? Ou por que a Terra não cai no Sol? E por aí vai. Ok? Se eles são atraídos gravitacionalmente um em relação ao outro. Bom, a resposta é o seguinte: ó. Na verdade, o satélite cai. Porém, a superfície da Terra ela é curva e acaba que o satélite acaba não se aproximando dela. Ou seja, observe a seguinte situação. Você tem aqui a Lua, ou a Terra, o centro da Terra, e uma certa distância r, que é a órbita aqui, você tem um ponto P1 que a gente pode considerar o nosso satélite. Ok? Se ele não tiver acelerado em direção à Terra, se ele não estiver sendo atraído, e ele tem uma velocidade v aqui tangencial aqui para a direita, ele vai se mover no tempo t, uma distância v vezes t. Veja, se velocidade é distância por tempo, velocidade vezes tempo é igual a distância. Então, ele vai se mover uma distância de P1 para P2, vt, que é a velocidade dele, vezes um tempo t, que levaria para isso acontecer, ok? Então, no lugar de P1, ele se moveria e chegaria a P2, se não tivesse acelerado em direção à Terra. Mas ele está acelerado em direção à Terra. E ao invés de fazer essa trajetória P1, P2, ele faz a trajetória P1, P2' aqui numa órbita circular. Ok? Então, é como se ele caísse uma distância h em direção ao centro da Terra. Ok? O fato dele estar acelerado faz com que ele faça essa órbita. Se ele não tivesse acelerado, ele se moveria desse modo. Essa distância em relação ao centro da Terra, essa distância h, é o que ele cai na direção da Terra. Ok? Vamos fazer uma conta aí para analisar essa situação. Observe. O que a gente tem da figura? Um triângulo retângulo aqui, ok? Se a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Quem é a nossa hipotenusa aqui? R mais H, ok? H mais R é a nossa hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, V vezes T tudo ao quadrado, mais R ao quadrado. Esse aqui é o teorema de Pitágoras, para um triângulo retângulo, ok? Bom, se a gente abre essa conta aqui, a gente tem R ao quadrado, que vai cancelar com esse R ao quadrado quando a gente passar para o outro lado. Vai ter 2 vezes RH. Lembre-se que isso aqui é um produto notável, hein? Esse número ao quadrado não é simplesmente R ao quadrado mais H ao quadrado. É quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? O primeiro ao quadrado é R ao quadrado. Como tem dos dois lados, vai se cancelar. O segundo termo é 2RH, que está aqui, ó, 2RH. O terceiro termo é H ao quadrado, que está aqui, ó, H vezes H dá H ao quadrado. Eu só fiz colocar o H em evidência. Do lado direito só vai ficar V quadrado T ao quadrado, porque esse R ao quadrado já tinha passado para o outro lado, ok? Façam com calma aí essa conta no papel que vocês vão observar. Bom, então eu tenho que H, que multiplica 2R mais H, é igual a V ao quadrado T ao quadrado. Se a gente considerar um tempo pequeno, certo? Então, considerando tempo pequeno, essa distância aqui vai ser pequena, o nosso h também vai ser pequeno. E esse h pequeno ele vai ser muito menor do que o próprio raio da órbita. Esse h, quando o tempo for pequenininho aqui, esse h vai ser tão pequeno comparado com r que eu posso desprezar um termo, chamar o termo h ao quadrado. Então, aqui, quando eu fizer a multiplicação, eu tenho 2hr mais h ao quadrado, ok? O termo h ao quadrado ele é muito, muito pequeno comparado com o termo 2hr. Então, eu ignoro ele e deixo só o 2rh. Então, eu fico com 2rh é igual a v ao quadrado, t ao quadrado. Ok? Isso aqui é um tipo de aproximação. Quando um termo é pequeno, ele ao quadrado é muito, muito pequeno. Por exemplo, se eu multiplicar 0,1 vezes 0,1, vai dar 0,01. Ele é muito menor do que os outros. Então, é um tipo de aproximação. Bom, aí eu fico com essa expressão. Se eu isolar a velocidade, se eu isolar a altura, ou seja, eu passar 2r dividindo, vai ficar meio
de v ao quadrado sobre r vezes t ao quadrado. Aproximadamente isso, ok? Dentro da nossa aproximação. Eu quero que vocês relembrem agora uma equação de queda livre. Se vocês lembrarem bem, no MRUV a gente tem uma equação que é y é igual a y0, ou YO, mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, ok? Na condição de uma queda livre, a gente pode considerar y menos y0 como h. O y menos y0, o ΔY, no caso, a gente considera h. O v0y, o v0 a gente considera zero. Se é uma queda, ele foi abandonado, a velocidade inicial é zero. Sobra h é igual a at ao quadrado sobre 2. Tentem relembrar essa equação. h é igual a at ao quadrado sobre 2. Quando você compara essa equação com a equação de queda livre, a diferença é que v ao quadrado sobre r é exatamente igual a A. Então, é como se esse objeto, que é o nosso satélite, estivesse caindo em direção à Terra em queda livre com uma aceleração v ao quadrado sobre r. E como a gente viu pela segunda lei de Newton, que força é massa vezes aceleração, então a força que causa essa aceleração é m de massa vezes a aceleração, que é v ao quadrado sobre r. Essa força é chamada de força centrípeta, ou força que aponta para o centro, ok? Então, um objeto que realiza um movimento circular, que a gente já estudou em aulas anteriores, ele está sujeito à ação de uma força chamada de força centrípeta. De fato, essa aceleração aqui é a aceleração centrípeta, ok? Força centrípeta é aquela que aponta para o centro. Então, um objeto que está em um movimento circular, ele está eternamente caindo. Só que ele anda para frente e cai, anda para frente e cai. Esse andar para frente e cair é que faz esse movimento circular, sob a ação de uma força que aponta para o centro, chamado de força centrípeta, que vale mv ao quadrado sobre o raio. Ok? Então, esse é o básico de força centrípeta. Então, a gente poderia dizer o seguinte, ó, imagine que você faça um lançamento oblíquo. Eu já falei sobre isso lá no movimento circular, hein? Você lança aqui, faz um lançamento oblíquo com uma certa velocidade inicial. Se você aumentar a velocidade inicial, o projétil cai mais longe. Se você aumentar mais ainda, ele cai mais longe. Mais ainda, ele cai mais longe. Se você lançar um projétil com velocidade suficiente, ele vai ficar caindo eternamente na Terra. Devido ao formato da Terra, ele vai ficar em órbita. Então, podemos dizer que um satélite que está em órbita, ele na verdade é um caso extremo de um projétil que está em queda livre. Ou seja, esse projétil aqui que está em órbita, ele está eternamente caindo na Terra, sob a ação de uma força, que nesse caso é chamada de força centrípeta e é calculada como v ao quadrado sobre o raio. Ok? Bom, a força centrípeta, ela não é um novo tipo de força. Não é um novo tipo. Ela pode ser qualquer tipo de força, desde que guarde algumas características, que é apontar para o centro, acelerar o corpo. Só que essa aceleração não faz mudar o módulo da velocidade, ela muda apenas a direção. Então, imagine que você está girando uma pedra aqui, ó. Você está com uma corda e uma pedra, você está girando essa pedra, ok? Ela vai realizar um movimento circular sob a ação de uma força que está apontando para o centro, que nesse caso é a tensão da corda. Essa força, que é a tensão da corda, a gente pode chamar de força centrípeta, porque ela está apontando para o centro, ela mantém o objeto, se for um movimento circular uniforme, com velocidade constante, só está mudando a direção e não o módulo da velocidade. Ok? Outro caso, o satélite em órbita da Terra. Nesse caso, você tem uma certa velocidade que vai ser mantida constante. O que muda? A direção da velocidade que muda o tempo todo. Sob a ação de qual força? Força gravitacional, que aponta para o centro. Essa força gravitacional a gente chama de centrípeta. Por quê? Porque está apontando para o centro, porque o módulo da velocidade não varia e só varia a direção. Ok? Então, tração pode ser força centrípeta, atrito pode ser força centrípeta, força gravitacional pode ser centrípeta. Esse aqui é um outro caso que a gente vai ver mais lá na frente no curso, que é de força eletromagnética. Imagine que você tem um próton e ele está com uma certa velocidade sob a ação de um campo magnético. Esse xizinho está indicando um campo magnético entrando na tela, ok? Um próton com uma certa velocidade sob a ação do campo magnético entrando na tela, nesse caso ele vai realizar uma órbita circular sob a ação de uma força que surge, que é chamada de força eletromagnética, e ela vai apontar para o centro. Então, nesse caso,
A força eletromagnética é a força centrípeta. Nesse caso, a gravitacional é centrípeta. Nesse caso, a tração é centrípeta. Então, não é uma nova força. É qualquer força que aponte para o centro, mantenha a velocidade do corpo constante em movimento circular uniforme e que varia apenas a direção da velocidade. Ok? Então, isso que é força centrípeta. Vamos ver um exercício. Então, imagine aqui que a gente tem um disco de metal. Ele está aqui sobre uma mesa, sem atrito. A massa dele é 1,5 kg. Ele vai descrever aqui uma circunferência de raio 0,2 metros. Pensem logo no sistema internacional, hein? Deu 20 centímetros, eu já sei que é 0,2 metros. Essa mesa não tem atrito, ok? Ele está conectado por uma corda, então vai ter tensão aqui, a um cilindro de massa 2,5 kg, ok? Pergunta-se qual é a velocidade que esse disco tem que ter para que esse cilindro ele fique em repouso. Olha a situação. Você tem um corpo que está sobre uma mesa sem atrito, sendo puxado por uma corda para o centro da mesa, e o que puxa essa corda aqui é um corpo que está preso na corda e sob a ação da gravidade. Naturalmente, a massa desse corpo aqui vai fazer com que ele caia e puxe esse objeto de massa m para o centro da mesa. Isso se esse sistema tivesse parado. Se esse objeto m não tivesse no movimento circular. Entretanto, se ele tiver no movimento circular, existe uma velocidade na qual ele vai ter aqui que vai fazer com que esse objeto não caia. Do mesmo modo que a Lua gira em torno da Terra, sendo puxada para o centro, que é a Terra, e não cai em direção à Terra. Basta que ele tenha o quê? Uma certa velocidade. E que velocidade é essa? É a pergunta do problema. Ok? Para isso, vamos começar analisando o cilindro. Então, quais forças atuam sobre o cilindro? Está ele aqui. Eu defini um eixo cartesiano, então eu tenho para cima o y, o x aqui não vai influenciar. Então, eu tenho tração puxando para cima, que é a corda, e o peso puxando para baixo. Se eu quero que esse objeto, que é o cilindro, fique em repouso, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Então, somatória das forças em y é tração menos peso de m igual a zero. Então, tração é igual ao peso. Quem é o peso? 2,5 kg vezes a gravidade que eu vou considerar 10, eu tenho 25 newtons. Então, eu descobri que a tração é 25 newtons. Essa tração que mantém esse objeto em repouso é a mesma tração que está puxando esse cilindro, esse disco, para o centro. Então, eu já descobri que força é essa. Vamos lá. Agora, vamos analisar o cilindro. Quais forças atuam, o disco. Quais forças atuam sobre ele? Normal, porque ele está em contato com a superfície, que é a mesa, para cima. O peso dele, sempre para baixo. E vai ter uma força que vai estar puxando ele para o centro aqui, que é a tração. Eu defini meu plano, meu eixo coordenado assim, o y para cima, o eixo x aqui na direção do centro, ok? Bom, nesse caso, o eixo y, as forças em y não vão influenciar. Normal está se igualando com peso e acabou. A única força que vai estar resultante aqui, diferente de zero, é a tração, ok? Então, quando eu analiso as forças em y vão se igualar, vai sobrar em x aqui tração. Somatório das forças em x é o quê? Só a tração. Então, pela segunda lei de Newton, tração vai ser igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Ok? Só que para que ele se mantenha em um movimento circular, essa aceleração tem que ser centrípeta. Ou seja, tração vai ser m, quem é a aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre raio. Em outras palavras, se esse objeto está em um movimento circular uniforme, essa força que aponta para o centro é a força centrípeta, que no caso é a tração. Então, a tração vai ser mv ao quadrado sobre o raio. Tração, a gente acabou de calcular que é a mesma que está puxando esse objeto cilíndrico para cima, 25 newtons. Foi isso que a gente calculou? A massa do corpo menor é 1 metro, é 1,5 quilos. O raio, 0,2 metros, quando eu substituo esses valores, eu obtenho a velocidade de 1,8 metros por segundo. Ou seja, se esse disco estiver com a velocidade tangencial aqui de 1,8 metros por segundo, ele vai realizar um movimento circular uniforme e esse peso, esse cilindro, não vai descer. Ele vai ficar aqui paradinho enquanto esse objeto se move com velocidade constante. Da mesma forma que a Terra
gira em torno do Sol e não cai em direção ao Sol. Por que isso não acontece? Por que ele não cai se ele está sendo acelerado para aquela direção? É porque essa aceleração vai alterar a direção da velocidade e não o módulo dela, fazendo com que essa velocidade seja sempre tangencial, realizando esse movimento aqui circular. Então, por que o satélite não cai na Terra? Porque ele tem uma velocidade tangencial que faz com que ele fique em órbita realizando um movimento circular. A Terra está puxando ele para o centro? Está puxando ele. Mas essa aceleração que a força gravitacional imprime sobre o objeto faz com que altere a direção da velocidade, não o módulo dela. Do mesmo modo, esse disco ele vai realizar um movimento circular aqui, sendo puxado para o centro, mas ele não vai cair em direção ao centro. Por que isso não acontece? Porque ele tem uma velocidade tangencial que vai manter ele num movimento circular. Como uma consequência, esse objeto de baixo ele também não vai se mover. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês resolvam outros exercícios de força centrípeta e fiquem mais familiarizados com esse conceito que não é de uma nova força, é de qualquer força que seja, que aponte para o centro, que imprima uma aceleração centrípeta, que é v² sobre o raio, e façam variar a direção do movimento do corpo e não o módulo, a direção da velocidade do corpo e não o módulo dessa velocidade, ok? É isso, pessoal, e até a próxima videoaula.